Fala, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Mais uma semana juntinhos aí, firmes e fortes, vamos que vamos! Bem, pessoal, vou pegar aqui a apostila de vocês. Vamos lá na página 173, porque na semana que vem aí vocês têm provas, né? Pra gente finalizar esse bimestre aí. E o conteúdo da prova está baseado aí em artigos, numerais e etc. Então, se nós formos agora lá na página 173, eu queria só falar sobre esse sintetizando aí, que é um resuminho para a gente começar a unidade nova. Então, bem, nós temos aí o artigo ou os artigos definidos e indefinidos, né? Então, principalmente aí agora nós temos os indefinidos, que é o and. E aí, só para ficar bonitinho para vocês estudarem, o and é usado antes de som de vogal, tá? Significa um ou uma, né? Então, uma maçã, an apple. Um engenheiro, an engineer, certo? Então, lembrando que é o som e não é a letra, beleza? Por outro lado, o a ou ei é usado antes de som de consoante, beleza? Agora, eu já falei, vou repetir. É o som, galera. Então, existem situações aí e o livro, né, a apostila nessa unidade mostrou bastante isso, que você tem palavras que começam com a letra é uma consoante, mas o som é uma vogal, galera. Como, por exemplo, o H, né? Então, eu tenho honest, aí é som de vogal. Mas eu tenho, por exemplo, horse, que é som de consoante, tá certo? Então, você precisa estar atento aí ao som e não à letra. Eu tenho, por exemplo, o som, a letra E com U, que dá o som do Y, tipo European. Então, embora você veja E, que é vogal, o som é de U, de Y. Portanto, eu acabo colocando A e não N. Então, na dúvida, dá uma voltada aí na apostila, verifica essa situação aí, né, que são diferentes, mas é importante que você saiba. Mas, teacher, numa prova não vai ter o som da palavra para eu saber. Como eu vou saber disso? Pois é, boa pergunta, né, galerinha? Porque realmente na prova não tem, né? Mas você acha mesmo que nos vestibulares da vida eles estão preocupados com isso? Problema seu, você tem que saber como que pronuncia a palavra, galera. Não tem jeito, certo? Então, de que forma eu posso ajudá-los na minha prova? Lá no Word Reference, o Word Reference, ele vai mostrar isso daí para vocês, né? Então, ó, European. Ele ainda tá pensando, bichinho. Tá vendo, ó? European. É o europeu, certo? Então, European. Ah, teacher, não ajudou em nada. Não ajudou mesmo, porque você tem que vir aqui e clicar para ouvir o som, ó. European, 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 tá certo? Então, tem que ouvir, não tem jeito, galera. Não tem jeito. Infelizmente, é assim, beleza? A mesma coisa acontece com a letra U, por exemplo, ó. Se eu colocar essa palavra aí, ó, você viu o som dela? É uma letra U. A internet hoje não está ajudando muito a gente. Então vamos ouvir, ó. A letra é U, olha o som. uncle, 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 ainda tem som de vogal. Portanto, você coloca N, não é verdade? Porém, a mesma letra U, quando eu coloco a palavra, eu não vou falar, senão vocês não conseguem ouvir. university, Tá vendo? university, university, É U, mas
mas aí o som é U. University. University, como se fosse essa palavra aí, ó, U. Né, ó. Então, são exemplos que eu estou passando para vocês. Na dúvida, já disse, vai no Word Reference, coloca a palavra lá e ouve. Por que não? Né? Se você tem essa possibilidade, manda ver. Bem, aqui do outro lado, eu já coloquei ali numbers, né? Porque eu tenho os numerais 1, 2, 90, 100, 1000 e etc. Beleza? E para finalizar, e não menos difícil, nós temos o artigo definido, the, o THE aí, the, que em português são 4 palavras, né? O, a, os e as. Então, essa mesma palavrinha aí é singular, plural, masculino e feminino na língua portuguesa. Agora, o que pega é o seguinte, o que pega é quando nós usarmos, né? Quando, em que situações? Porque às vezes não são as mesmas situações que nós usamos. Como, por exemplo, em português eu posso falar antes de nomes próprios, tipo, o Fernando veio aqui hoje, a Maria não vem, o João te ligou. Em inglês eu não posso colocar antes de nomes, né? Então, eu só posso colocar antes de nomes de famílias, né? Por isso que tem, por exemplo, no Os Simpsons, The Flintstones, The Jetsons, certo? Por isso que tem, porque está falando da família toda, né? E não só de uma pessoa. Da mesma forma com países, né? Então, eu posso falar, por exemplo, o Brasil, a Argentina. Em inglês eu não posso. Eu só posso falar antes de alguns países. E são países também que passam a ideia de plural. Então, tipo, os Estados Unidos, o Reino Unido, as Bahamas. Né? Então, porque The Bahamas, The United Kingdom, The United States, porque passa uma ideia de agrupamento, né? Assim como arquipélagos, né? Que são as ilhas, os rios, os oceanos, mas somente em um país, por exemplo, eu não posso falar. Uma outra regra que me obriga a usar é antes de instrumentos musicais, coisas que em inglês eu não tenho, né? Eu não tenho em inglês. Então eu não falo eu toco o violão, eu digo eu toco violão, né? Eu toco guitarra, eu toco flauta, eu toco bateria. Em inglês tenho the guitar, the drums, the flute, sempre tenho the. E existem outras aí regrinhas ou exceções que você precisa procurar, dar uma estudada. Eu coloquei aí os principais e aqueles que são os mais confusos para vocês aí. Mas aí é só um resuminho, né? Como eu disse, porque eu já expliquei tudo isso daí para vocês. Eu só queria contextualizar também como uma forma aí de uma revisão para que vocês pudessem dar uma estudada aí, dar uma revisada antes da prova. Beleza? Deixa eu só agora começar a unidade número 4, mas para isso eu preciso ver se vocês... Não está coberto aí, nem a minha cabeça está na frente, né? Muito bem. É isso, galerinha. Vamos lá. Começando, unidade nova, que tem como título Ordem dos Adjetivos. A ordem dos adjetivos, né? Muitas vezes eu escuto as pessoas falarem para mim: professor, inglês é difícil porque vem tudo bagunçado, vem tudo invertido. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Não vem nada bagunçado, não vem nada invertido, né? Vocês não têm ideia o que é uma língua invertida, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó. Eu gosto
de comer maçã. Então, eu gostaria. Certo? Aqui está em português. Olha aí em inglês. I gostaria. Would like. Certo? De comer maçã. Apple. Mudou alguma coisa aí? Não. Sabe o que mudaria? Se eu chegasse aqui em português depois do maçã e colocasse verde. Por quê? Porque verde é um adjetivo. E os adjetivos em inglês, eles mudam a ordem, eles são invertidos com o substantivo. Então, se eu tirar esse verde, a frase fica igualzinha. Agora, se eu quiser o verde, esse verde tem que vir antes do Apple e não depois, como é no português. Que na verdade no português os adjetivos podem vir antes ou depois. Na maioria das vezes não dá nenhum problema, né? Porém, algumas vezes sim. Então se eu falar maçã verde, verde maçã, vai ficar estranho. Mas se eu falar homem grande e grande homem, não fica estranho, porém tem situações diferentes. Quando eu digo homem grande, eu estou falando da altura. Grande homem, estou falando da importância, né? Mas, por exemplo, mulher bonita ou bonita mulher, não dá tanto problema assim, né? Você consegue entender. Em inglês isso pode acontecer? De jeito nenhum. Em inglês o adjetivo tem que sempre estar antes do substantivo. Mas é só isso, pessoal. É só quando tem função de adjetivo. Imagina se você estivesse falando alemão. Por isso que eu falei para vocês que eu ia dar um exemplo. Eu não vou escrever em alemão porque eu estou com medo de escrever errado. Porque como eu aprendi alemão na prática, né, morando lá, então eu escrevo um monte de coisa errada. Eu estou com medo de escrever maçã errado, que é o Apfel. Eu não sei se é com 2 P's, eu estou meio confuso. Mas só para vocês entenderem, em inglês essa frase ficaria nessa ordem aqui, ó. Eu gostaria de ver de maçã comer. Essa seria a ordem. Se você acha que o inglês é confuso, imagina você falar Ich möchte einen Apfel essen. Ou imagina a dor de cabeça que você ia ter para colocar um verbo no final, cara. Não faz sentido nenhum, né? Pois é. Então existem línguas mais difíceis do que o inglês. O inglês não está entre as línguas mais difíceis de se aprender. Acredite em mim, o português está entre uma das línguas mais difíceis de se aprender. O inglês está longe disso. Adjetivos, vamos lá. Adjetivos descritivos e de opinião. Muitas vezes nós usamos mais de um adjetivo para descrever alguma coisa, certo? Como sabemos em inglês, a maioria dos adjetivos deve anteceder os substantivos, ou seja, deve vir antes, que é o que anteceder é vir antes. Foi o que eu acabei de falar. Então, agora, como vocês estão no primeiro ano, acabou a molezinha, não é mais brincadeira, né? Então, agora, na verdade, a gente vai aprender a colocar mais de um, né? Coisa que, né, em português nós fazemos, nós colocamos o e, né? Então, por exemplo, ele tem cabelo negro e encaracolado. Ele tem cabelos castanhos e lisos. Então a gente faz isso em português. Como em inglês vem antes, né? Não coloca esse e. A gente tem uma ordem lógica para colocar. Então é isso que nós vamos ver agora. Quando nós colocamos mais de um, como que nós seguimos? Qual a gente coloca primeiro? Existe uma regra. A gente sabe essa regra? A gente não sabe nem em português. A gente coloca no instinto, né? Porque será que se eu falasse ela tem cabelos encaracolados castanhos, não ficaria meio estranho do que falar ela tem cabelos castanhos encaracolados? Percebeu? A gente segue meio que
uma lógica, né? Mas essa lógica tem uma explicação e que nem nós sabemos. Essa é a grande verdade. Vamos lá para alguns exemplos então, galerinha. Ó, my sister lives in a nice new flat. Então, a minha irmã mora num flat, num apartamento novo, legal. Até a tradução aqui tá estranha, né? Ela mora em um apartamento novo e legal, talvez assim nós falaríamos, né? Ficaria melhor. In the living room, there is a beautiful round wooden table. Então você repara aqui, ó, no primeiro caso tinham dois adjetivos, legal e novo. Aqui tem bonito, redondo e wooden, que é de madeira. Certo? Ó, wooden é de madeira, ó, wooden. Tanto que, ó, quer ver uma coisa? Olha aqui, ó, vou colocar o woodpecker. Olha o que vai aparecer aí. Certo? É o pica-pau. Porque o wood é madeira e pick é de picar. Então ele é o picador de madeira. Então agora vocês já sabem como que é picar e como que é madeira. Né? Então de madeira, wooden. E table, que é o substantivo. Então é uma mesa. E essa mesa tem três características. Essa mesa ela é bonita. Essa mesa ela é redonda e essa mesa é de madeira. Então, como que nós traduziríamos isso? Na sala de estar tem uma mesa linda e redonda de madeira. Certo? Então, a gente não fala, tem uma mesa de madeira redonda, linda. É assim que nós falaríamos. A gente ia inverter tudo. Né? Então, ó, continuando para a gente entender a regra. Alguns adjetivos são descritivos, que você está descrevendo, como por exemplo, é aquilo que você vê, é madeira mesmo, é redonda mesmo. Né? Outros são de opinião. Né? Quando você diz bonita, legal, é a sua opinião, não significa que todo mundo vai achar que a mesa é bonita. Posso olhar e falar, nossa, que mesa redonda de madeira horrível, né? Nossa, essa mesa é novinha, mas não gostei muito não é muito legal não. Então isso é opinião. Agora você não pode negar que ela é nova, que ela é redonda e que é de madeira. Então aí é descritivo. Opinião, alguém pode falar, opa, eu discordo, não é verdade? Os adjetivos descritivos normalmente nos dão informações sobre tamanho, volume, cor, idade, formato, origem e etc. Já os adjetivos de opinião nos informam sobre o que alguém pensa a respeito de alguma coisa. Quando numa frase usamos mais de um, né, tem dois, três aí, para o mesmo substantivo, no caso para mesa, tem três, é necessário obedecer a uma determinada ordem. Normalmente os adjetivos de opinião, ele vem antes dos adjetivos descritivos. Então, olha aqui, ó, opinião. Mas, Tito, tem algo antes? Esse antes são os determinantes, lembra? Uma mesa, duas mesas, né? Um homem, algumas coisas. Então, aqui não interfere em nada. Os adjetivos estão aqui, ó. Então, opinião vem antes de descrição. Então, vamos ver se bate mesmo? Vamos ver, ó. Beautiful é opinião, veio antes de redondo e de madeira. Legal é opinião, veio antes de novo. Em português é assim? Não! Então dá para eu usar a mesma regra do português? Não! Não dá. Tá certo? Então isso é em inglês, porque como eu disse, se a gente fosse traduzir aqui, a gente falaria, meu, tem uma mesa redonda de madeira, linda, lá na sala de estar. Você vê que linda veio por último.
né? A minha irmã comprou uma mesa nova, muito legal. Legal vem por último. Então não vai na mesma pegada do português, porque se você for, a sua chance de errar é 100%. Continuando, vocês conseguem ver, isso é ótimo. Há alguns adjetivos de opinião, como good, bad, lovely, strange, important, excellent, horrible e wonderful, podem ser usados para praticamente qualquer substantivos. Então a gente pode dizer que qualquer coisa é bom, é ruim, é adorável, é estranho, importante, excelente, horrível e maravilhoso. Não é verdade? Mas agora você falar inteligente já não serve para tudo, né? Ou então delicioso já não serve para tudo, na verdade, ainda mais você falar isso para a pessoa, né? Aí ferra tudo, né? E vamos lá. Outros, porém, se aplicam a substantivos bem específicos, não podendo ser aplicados a tudo, como se percebe. Me perdi. Como se percebe nos exemplos a seguir, ó. Intelligent, então é um adjetivo e é opinião, não é um fato, né? Nós estamos aplicando isso daí só a pessoas ou animais, é muito óbvio. Eu acho até essa parte aqui desnecessária, né, galera? Quem é que ia falar de um objeto inteligente, né? Ou então, ó, tasty, que é delicioso, gostoso. Você está trabalhando com comida. Até mesmo, pessoal, porque mesmo quando você está falando de modo muito vulgar que uma pessoa é gostosa, você não usa o tasty, porque você não saboreia a pessoa. O tasty é para sabor, né? Como se você comesse um pedaço da pessoa e fala, gostoso, né? Então, quando a gente usa vulgarmente essa expressão gostoso ou gostosa, não é a palavra taste, né? Você pode usar até a palavra quente, tipo hot, né? Tipo assim, she is very hot. Nossa, ela é muito quente, né? Então é nesse sentido que você, né, usa o gostoso ou gostosa. Então não é no taste. Taste é de sabor. Então só se usa mesmo para alimentos. Tá certo? Bem, gente, já foi o bastante. Eu vou parar aqui, tá? Porque vocês não ficam com muita coisa aí para estudar, até mesmo porque vocês têm que estudar a unidade 3 para a prova. Então, já falamos bastante coisa importante. Na semana que vem, a gente continua com essa partezinha aí para terminar essa parte de ordem dos adjetivos. Tá bom? Então é isso daí, meus amigos. Kisses, hugs e bye bye.